Bom, chegado mais um dia. Hoje tem um segundo torneio que eu vou participar pela Superliga de Tênis de São Paulo. E sempre em dias de torneio a minha ansiedade vai nas alturas. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, sou uma pessoa que se preocupa muito com antecedência das coisas. O dia de torneio é o dia que eu tô mais pilhado possível com qualquer situação. E são dias que eu tento ficar mais isolado, um pouco mais quieto, mas hoje eu queria compartilhar algumas ideias, algumas expectativas do torneio com vocês. Acho que em primeiro lugar o torneio dessa vez eu já sei mais ou menos como vai ser, já sei o que esperar, já sei nível de categoria, então isso me tranquiliza um pouco. O segundo ponto é que o torneio vai acontecer em quadra rápida, que é o meu piso preferido, por mais que eu jogue muito em saibro, mas é um piso que sempre tomou conta do meu coração desde o começo. E um terceiro ponto que está me tranquilizando mais em relação a esse torneio é que dessa vez eu vou ter apenas um jogo no primeiro dia e os demais jogos serão no segundo. Na primeira vez que eu participei da Superliga eu tive dois jogos no primeiro dia. No segundo jogo eu estava completamente acabado fisicamente e dessa vez isso não vai acontecer. Independente do resultado, o primeiro jogo eu volto para casa para descansar. Então, se tudo der certo e a gente alcançar os resultados que a gente está pensando, no dia seguinte a gente volta inteiro, volta recuperado e com certeza com uma performance melhor do que foi na primeira vez. Então qual que é a ideia hoje? A ideia é passar um pouco sobre o meu processo de preparação pré-torneio, desde os momentos de alongamento e preparação física em casa, antes de ir para o local, até as preparações que eu faço no local, de alongamento, de ativação, etc. Então vamos lá. E para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Bourdan. Jogo tênis há 1 ano e meio, mas já inventei de competir em circuitos amadores e eu compartilho minhas histórias, minhas rotinas e algumas dicas para que mais pessoas consigam e desejem começar no tênis assim como eu comecei. Vamos embora! Bom, antes da gente entrar na parte de rotina, eu queria falar um pouco sobre a minha mala de jogo, a minha raqueteira. Eu sou o maior Zé Tralha possível. Ainda mais por morar em outra cidade, morar no interior e os jogos acontecerem em São Paulo. Então eu trago muita coisa. Mas eu queria falar um pouco das coisas que eu trago, que eu acho que vai fazer sentido, tá? Então vamos lá. A minha raqueteira é uma raqueteira X6 da Babolat, da edição da Strike, que na minha opinião é a raqueteira mais bonita da Babolat. O problema é que por eu treinar muito em saibro, jogar muito em saibro, ela fica completamente imunda. As primeiras coisas que na minha raqueteira são materiais para minha preparação pré-torneio. Um tubo de bola, que eu gosto de fazer malabarismo antes dos jogos. Isso me ajuda a concentrar mais na bolinha, a manter a mente mais no presente, etc. Então é indispensável para mim antes de participar de torneios. Uma corda para pular, para fazer um aquecimento, em casa mesmo, antes de ir para o local do evento. E um set de elástico, para fazer uma liberação muscular, aquecer ombro, aquecer clavícula, peitoral, as coisas de uma forma mais leve, então eu sempre viajo com isso quando eu vou competir. E roupas? Eu trago sempre muita roupa para os torneios, por alguns motivos. Bom, eu sou um cara que eu suo demais durante o jogo, então eu prefiro ter sempre à disposição uma camiseta reserva, para trocar entre sets, ter bermudas reservas para trocar entre jogos. Então, por isso que eu sempre viajo com muita coisa. E como eu moro em outra cidade, eu preciso estar mais preparado. E por mais que eu sei que esses detalhes não vão me fazer ganhar o campeonato de fato, eu sei que mentalmente, se eu não tiver esses detalhes, aí é certeza que eu não ganho. Então é mais uma de estratégia mental do que necessariamente eu preciso viajar com muita roupa. Mas, o que a gente tem aqui? Eu tenho 4 bermudas, 8 camisetas, 3 pares de meia, 2 munhequeiras e 2 faixas. Que eu gosto de jogar de faixa, eu acho uma coisa tradicional do tênis, então eu optei por jogar de faixa. Como hoje vão ser apenas um jogo no dia, eu não vou levar o kit reserva, talvez uma camiseta só, para trocar caso o set seja muito longo, mas o resto eu deixo aqui e arrumo pro dia seguinte também. Trago também, garrafa, obviamente, para competir, para me hidratar durante a partida, e tênis. Dessa vez, como o piso é quadra rápida, eu trouxe só um tênis ao corte e
que não poderia faltar, obviamente, minhas duas raquetes. As duas Radicais MP de 300 gramas. E aí, falando um pouco sobre raquetes, eu mudei de raquete faz uns 2, 3 meses. Eu saí da Aero 98 para Radical MP 300 gramas. Foi uma mudança muito baseada no conforto físico que eu estava tendo. A minha Aero, ela era modificada, então eu tinha adicionado 9 gramas nela como um todo. Ela já tinha 31,5 de equilíbrio para o cabo, eu reduzi para 31. Adicionei mais peso na cabeça para potência e jogava com 55 libras de tensão na corda. Eu gostava muito dessa configuração, era uma configuração que forçava bastante a jogar, a bater com vontade, a estar bem solto na bola, que é o jeito que eu gosto de jogar. Eu não gosto de desacelerar muito bola, jogar sem forçar muito. Só que isso começou a forçar demais o meu braço e principalmente o movimento de saque, ele trouxe uma lesão no meu ombro. E aí eu fui meio que obrigado na marra a reduzir peso. Apareceu a oportunidade da Radical, já uma raquete mais leve, uma raquete um pouco mais de controle, um pouco mais macia, e aí foi amor à primeira vista. Sempre gostei de Red, acho que é a minha marca de raquete preferida, desde estética até pelos jogadores que ela endorça. E aí quando apareceu a oportunidade foi meio impensável, assim, irrecusável, que eu pensei sim, antes de comprar a raquete. Mas aí falando dela, vamos lá. As duas são a Radical MP de 300 gramas, com a mesma tensão de cordas. Hoje eu jogo com 52 libras e com 2 tipos de corda na raquete. Na principal, antes eu jogava com a Blackbird da INI 125, que era uma corda bem de spin, bem sextavada, só que recentemente eu mudei para a Luxion Echo, que é uma corda mais mole, mais maleável, focada mais em conforto. Com essa raquete eu comecei a sentir um pouco mais de cansaço no antebraço e no cotovelo. E aí eu precisei mudar a corda para também isso não virar um problema crônico mais para frente. E na cruzada, que eu já estou usando há uns 4 meses, qual que era a corda da cruzada? Gravity Zero multifilamento. Também focada mais para conforto. Então é uma raquete, cara, tá super confortável, mas ainda assim ela me garante um pouco de spin e me garante uma precisão bem legal para os golpes. Bom, agora são 1h25 da tarde, almocei, descansei e é hora de começar a preparação física para o torneio. A ideia é sair do local que eu tô 2h30 e chegar no local do torneio umas 3h10, 3h20, com o primeiro jogo previsto para as 4 da tarde. Então, vamos lá. E agora é seguir para a última fase de preparação, que é uma fase mais de concentração e de respiração consciente. Então, vamos para mais essa parte aí. Bom, sessões finalizadas, e o que eu mais gosto de ter esses momentos de concentração é que acaba virando um porto seguro durante o jogo. Então, quando eu sinto que um ponto está sendo perdido por ansiedade, essas coisas, eu consigo respirar consciente e voltar para o momento que eu estava com o estresse mais baixo, com uma concentração mais afiada. Então, acho que essa é a importância desse movimento. Agora, terminar de se arrumar, terminar de arrumar as coisas, partir pro local do torneio. Eu acabei de chegar no lugar do torneio e, cara, um negócio muito louco. As quadras, a academia de tênis que tá sediando o torneio, ela é dentro de uma estação da Sabesp. Isso foi muito surpreendente, cara. A gente não achava o local para estacionar, para entrar, porque não tinha como imaginar que era dentro de uma estação da Sabesp, mas...
Eu tô bem irritado. Acabou meu jogo, eu acabei de chegar em casa e a única coisa que eu posso dizer é que eu senti uma vitória escapando por entre os dedos. Eu não consigo colocar muito em palavras agora tudo que eu tô sentindo desse jogo, mas foi um jogo muito frustrante, um jogo que um jogo que eu sei que com o estilo de jogo que eu tenho, com as técnicas que eu tenho, eu conseguiria ter ganho de certa forma com tranquilidade, até pelo que aconteceu nos começos de sets. Mas novamente a minha cabeça me traiu dentro de um jogo. E as duas coisas que não poderiam acontecer, aconteceram. O jogo começou bem, o jogo começou o primeiro set com eu conseguindo abrir 3 games a 0, certa tranquilidade, com trocação de bola, mas eu estava bem posicionado, estava bem preparado para o jogo. E foi quando aconteceu a primeira coisa que não deveria acontecer, que é o estalo do quarto game, onde eu perdi muita energia, eu tirei muita energia de golpes, de movimentação, comecei a ficar muito mais parado. E foi onde meu adversário começou a crescer, começou a gostar mais do jogo, se preparar mais para o jogo e começou a ganhar mais confiança. Em resumo, o set acabou com 6-4 para ele. Eu acabei extremamente frustrado, extremamente irritado, mas decidi tentar ir pro segundo set com uma mentalidade diferente, fortalecendo mais a ideia que, cara, não é um set que ganha um jogo, é um jogo inteiro. Então eu fui com a cabeça um pouco mais no lugar, tentando me movimentar melhor, preparar melhor, o que deu muito resultado no começo, consegui abrir 4-0 e novamente a minha cabeça mandou eu relaxar demais. E tomei uma segunda virada, muito pior que a primeira, na minha opinião, porque além do meu adversário ter feito 6 games seguidos, foram 6 games que meu corpo não respondia mais a nada direito, forehand e backhand muito contraídos, sem vontade, sem força. Meu saque, que eu acho que é a minha principal ferramenta, a minha principal arma, estava completamente arruinado. O primeiro estava sem precisão nenhuma e o segundo estava um fiasco, que não ameaçava nada. E meu adversário começou a entender, começou a identificar esses pontos, começou a me atacar nas horas certas e começou a defender rede muito bem, o que me deixou extremamente vulnerável para momentos que ele acelerava a bola muito bem, já que eu estava mal posicionado, e ao devolver a bola fraca para o outro lado, ele subia para a rede e matava o ponto com um voleio bem curto. Então não teve muito que eu consegui fazer. E isso é o pior sentimento que tem, porque é difícil você saber o que você treina, tanto tecnicamente quanto fisicamente, e quanto você cuida da sua alimentação, do seu sono, para no momento que é mais importante sua cabeça te trair de novo, sabe? Isso é bem recorrente e isso cansa. Parece que não tem uma solução, sabe? Parece que esse é o resumo da jornada. Não importa o que você faça, sempre sua cabeça vai te trair. Sua cabeça nunca vai deixar você conquistar alguma coisa. Não pela conquista em si, mas tipo, como o resultado de tudo que eu tenho colocado em quadra. Antes, né, fora de quadra. São tempos abdicados com a minha família, com a minha esposa, são tempos abdicados com amigos. Tudo isso para a cabeça não fazer o papel dela na hora e isso é extremamente frustrante. Se tem algo positivo do jogo, acho que foi ter jogado com o meu adversário, que foi uma pessoa extremamente simpática, extremamente alegre,
muito cavalheiro, muito honesto com o jogo. Eu acho que a gente conseguiu fazer um jogo que simbolizava o que o tênis tem que ser. Senti que dos dois lados houve muita honestidade com as bolas cantadas, houve muito respeito, muita tranquilidade dos dois lados. Tinha que necessidade de voltar um ponto. Foi super tranquilo e foi muito inspirador, porque por mais que minha cabeça tenha falhado, o tênis aconteceu, sabe? Não só como esporte, mas como conceito. E isso foi muito gratificante. Foi uma experiência que foi o lado da experiência que fez valer a pena hoje. E é o lado da experiência que dá o mínimo de força necessário para não largar, sabe? Eu sou muito imediatista, então por isso que eu falo tanto de quando eu saio de uma derrota que eu perdi, muito mais do que o meu adversário ganhou. A primeira coisa que eu tenho vontade de fazer é largar tudo, vender tudo e seguir uma vida bem mais tranquila e bem menos frustrante. Mas o tênis não entrou na minha vida para ser só um esporte, só uma busca de resultados. E é isso. Não tenho mais o que falar sobre esse jogo. Hoje eu só espero que o dia acabe logo. Foi muita cobrança, muita preparação. Tinha expectativa de chegar na semifinal, porque ou pelo menos fazer as quartas de final, como eu tinha feito do último torneio. Mas dessa vez faltou. Faltou braço, faltou perna, faltou cabeça, faltou vontade, faltou coração, faltou tudo. Então não é algo que eu me orgulho de falar. Ironicamente, foi o primeiro torneio que eu gravo todo o backstage dele. E no final desse vídeo, a única coisa que eu sinto é que eu fiz um papel de palhaço durante o vídeo inteiro, principalmente antes do jogo. Falar sobre preparação, sobre me preparar, sobre mentalidade, e não ter nada disso dentro de quadra. Então, peço perdão pela hipocrisia desse vídeo. Acima de tudo, acho que eu preciso reconhecer a vitória do meu adversário. Independente dos meus erros, ele soube aproveitar todas as minhas fraquezas e soube não se deixar levar e se abalar por sets que pareciam caminhar para uma vitória fácil do meu lado. Ele se manteve no lugar, se manteve com a cabeça boa, aproveitou minhas falhas, criou situações que eu falhasse e nisso conseguiu uma virada espetacular. Uma virada que se eu tivesse feito essa virada em outra pessoa, eu acho que eu ia dormir uma semana de emoção, de alegria. E ele conseguiu em cima de mim, então mérito pra ele. Acima de qualquer falha minha. É isso. Eu não consigo falar de planos futuros, de outros torneios. Ainda tem mais um que eu tô pensando em participar. Não sei se vai ser o último antes da Helena nascer. Mas tem mais um aí já garantido com certeza. Novamente com mais lições, com mais aprendizados. Mesmo que tenha uma hora que parece que a gente está farto de aprender lições, não tem muito o que fazer, né? A gente só termina de aprender quando ou a gente desiste ou a gente morre mesmo. Então, eu prefiro ficar com a segunda opção ainda. Valeu para você que ficou até o final e a gente se vê numa próxima, com certeza. Valeu.